Boa noite. Começando a parte de geração maremotriz de energia elétrica, primeiro vamos relembrar um pouco, né, sobre a geração maremotriz, que consiste no aproveitamento das marés, que é aquele fenômeno ocasionado pelas forças gravitacionais entre a Terra, a Lua e, em menor medida, o Sol. Lembrando que isso acontece periódicamente y en ciertos lugares atinge alturas bastante elevadas, né, até 11, 15 metros de altura, dependendo do local. Isso de acordo com a estrutura geológica, como uma espécie de afunilamento, como é o que acontece em alguns locais. Então, o que se aproveita na geração maremotriz é a elevação da água a partir de uma altura, né, máxima, e essa altura máxima é energia potencial armazenada, que depois pode movimentar turbinas do tipo das hidroelétricas, né, modificadas. E também podemos aproveitar as correntes de maré ocasionadas pela velocidade, né, das marés, que vai no sentido de terra firme na enchente e depois na vazante. Então, isso aí é um breve reconto do que se tinha feito na aula anterior. Agora vamos ver especificamente a geração maremotriz de energia elétrica. Então, os temas que vamos tratar são diversos, relacionados com essa área. Em primeiro lugar, que é essa geração de eletricidade, tipos de geração maremotriz, de simples efeito, geração durante enchente de maré, geração de duplo efeito. Terceiro ponto, geração com múltiplos reservatórios. Vamos ver também tipos de turbinas maremotrizes, principalmente bulbo e a extraflow. Finalmente, estratégias de descarga e proposta de um exercício. A geração de energia elétrica, né, a partir da energia maremotriz, na realidade representa um modo de geração de eletricidade que está baseado na utilização de energia contida nesse movimento de massas, né, ocasionado pelas marés. E existem dois tipos de energia das marés, como já mencionei no início. Energia potencial pela diferença de altura entre as marés alta e baixa. E energia cinética das correntes devido às marés. Portanto, para gerar energia elétrica, a energia potencial da água armazenada na represa é convertida em energia mecânica através de turbinas adequadas para grandes vazões e pouca altura de queda. Característica fundamental de esos reservatorios é pouca altura de queda, mas grande quantidade de água, então grandes vazões. Essa é a principal característica que diferencia muito de uma hidroelétrica. Então, a geração de eletricidade a partir das marés mais ou menos tem alguma similaridade com a geração hidrelétrica. No entanto, existe uma diferença, né, que no mar a água flui em dois sentidos e as pás das turbinas podem ser reversíveis. Então, esse fenômeno das marés acontece em uma enchente e a água vai no sentido da costa e depois na vazante muda de sentido. É uma enorme diferença, né, com uma hidroelétrica. Devido a isso, então, é necessário utilizar turbinas com a possibilidade de ser reversíveis. O sea que podem gerar energia elétrica tanto na enchente quanto na vazante. O sistema maremotriz mais simples envolve uma barragem, seria assim esse desenho, um reservatório, uma barragem aqui, e gerar numa enseada com portões que regulem a vazão da água de enchentes e vazantes. Então estas comportas devem ter um controle, né, automatizado, que abrem e fecham de acordo com a dinâmica das marés.
Na subida então a água enche o reservatório, quando está a água subindo, vai encher esse reservatório, passando através das turbinas, no mínimo uma, né? Mas essas usinas utilizam várias turbinas na barragem e produzem energia elétrica. E na descida a água sai do reservatório e volta a acionar as turbinas. Vamos ver que existen estrategias para isso, não é assim que todas as usinas vão trabalhar desse jeito, que geram energia na enchente e vazante. Vamos ver que existem estratégias para controlar esse tipo de geração. Mas essa é a ideia fundamental de uma usina maremotriz. Então, em uma central maremotriz, tanto a força da corrente das marés na subida quanto aquela devido à saída da água armazenada no reservatório podem acionar os equipamentos de conversão de energia cinética em eletricidade. Ou seja, estamos vendo que é possível, né, também nessas usinas aproveitar tanto a energia cinética quando está acontecendo a enchente e depois, né, essa energia armazenada que se transforma em energia potencial de novo na vazante é utilizada, né, para movimentar as turbinas. Então a diferença de altura entre as marés alta e baixa é utilizada para transformar a energia das marés em energia elétrica e para isso são construídos os diques em lugares apropriados. Então não todos os locais são apropriados, devem ser feitos estudos, análises, levando em conta diversos fatores, desde fatores geológicos até de impactos ambientais. Quando a maré enche, a água entra e fica armazenada no dique. Ao baixar a maré, a água sai pelo dique, como qualquer outra barragem. Para que um sistema funcione bem, são necessárias então duas condições: marés e correntes fortes, um desnível de água pelo menos de 5,5 metros e uma área grande de bacia e um número de turbinas que tornem o empreendimento viável. Seriam essas as condições básicas. As usinas maremotrizes então podem ter seu funcionamento de efeito simples ou duplo. Efeito simples ou duplo é bastante utilizada essa terminologia. Ou seja, a geração de eletricidade só na maré enchente ou vazante ou em ambos, aumentando a produção. Quando é efeito simples, é geração só na maré enchente ou só na vazante. E quando é efeito duplo, em ambas, né? Tanto na enchente quanto na vazante. Também pode haver ou não bombeamento durante as horas de espera. É possível que algumas usinas se utilize bombeamento, quando o reservatório está vazio, é possível encher a água através de bombeamento. Então aqui vamos ver nesse gráfico que está mostrando que a entrada de água, né, estamos vendo aqui, existe a possibilidade, né, de gerar energia elétrica no momento da enchente e uma vez que o reservatório está cheio, utilizar essa energia, né? Então vamos ter aí momentos de geração em ambos sentidos ou em um sentido único. Isso aí vai depender de como é o despacho de energia elétrica e tem que estar relacionado também com a demanda. E existem três tipos, né, de geração. A primeira é a denominada geração de simples efeito durante a vazante, que é a mais utilizada. Então nesse gráfico estamos vendo aqui nas curvas inferiores, a geração acontece só durante a vazante, ou seja, quando está enchendo o reservatório. E aqui vemos a curva de geração. No outro, geração durante a enchente, nesse caso a vazante significa quando já está cheio o reservatório e depois essa água que está no reservatório é turbinada. Portanto, é simples efeito durante a vazante. Geração durante a enchente de maré o contrário, né? Então ela vai, quando está enchendo o reservatório,
ao mesmo tempo as turbinas estão girando, produzindo energia elétrica na enchente. E geração de duplo efeito é quando acontece a geração tanto na enchente quanto na vazante. E aqui estamos vendo, observemos que quem desenhou este gráfico mostra, né, a altura dessas curvas de geração. Na geração de duplo efeito vamos ter menor quantidade de energia, na outra maior. Então aqui podemos despachar grande quantidade de energia só em alguns períodos de tempo, tanto na enchente quanto na vazante. Já no duplo efeito podemos despachar energia o tempo todo, praticamente assim, mas com um nível menor, né? Então isso aí vai depender das estratégias que se utilize de operação das usinas. Este gráfico então mostra o resumo dos três tipos de geração maremotriz. Esse primeiro é a geração simples efeito durante a vazante, que só gera energia quando o reservatório está cheio e a água passa pelas turbinas uma vez que a maré foi para baixa mar. Então aí é só abertas as comportas, gerando energia elétrica. Isso aí no inglês é conhecido com as siglas ABB. E na outra, esse gráfico B que está aqui em destaque, é a geração de efeito, de simples efeito durante a enchente de maré. Ou seja, aqui vamos gerando energia no momento que vai enchendo, né, o reservatório. Esse seria o flood. O outro é o ebb, né, flood, e o C é o de geração de duplo efeito, que seria enchente e vazante. Esse duplo efeito acontece a geração o tempo todo, não? Tanto na enchente quanto na vazante. Com relação à geração de simples efeito, nessa geração durante a vazante, o enchimento do reservatório ocorre entre a baixa-mar e a pré-mar. Quando a maré sobe, a comporta principal da barragem está aberta, permitindo a passagem da água do mar de forma a encher o reservatório. A seguir, acontece, não, que a maré desce e a barragem é fechada. Após a pré-mar, o reservatório é esvaziado, fazendo com que a água faça girar as turbinas na maré vazante. E por último, alternativamente pode haver bombeamento para otimizar o armazenamento no reservatório. Ou seja, no momento da pré-mar, quando a maré chegou ao mínimo e o reservatório está se esvaziando, é possível bombear água, mas para isso é necessário gastar energia elétrica. Isso aí depende do custo, né? Nas horas de menor demanda. Por isso que uma usina dessas precisa de estudos, análises e de estratégias para otimizar a geração. Na geração de simples efeito, quando a maré sobe, então abrem-se as comportas, né, para o enchimento do reservatório. Aqui estamos vendo as turbinas nesse momento. E aqui vemos também as comportas, né? Quando se abrem as comportas para o enchimento do reservatório, quando a maré começa a baixar, as comportas são fechadas e espera-se um tempo, aproximadamente 3 horas, para obter o desnível necessário para a geração. Então aqui já está o nível de represamento. Aqui as comportas nessa etapa estão abertas, enchimento, e depois fechadas e acontece a geração. Então são momentos que está graficado aqui de como funciona essa geração em simples efeito, geração na vazante. Geração de simples efeito também aqui graficada, quando a maré atinge o máximo, fecham-se as comportas, esperando um tempo para que a maré desça e fique criada a diferença de altura R, que permita que as turbinas funcionem com uma eficiência elevada. Então aqui já está o nível na represa máxima e nível médio do mar,
e aqui a geração de eletricidade é realizada nesses instantes, né? No caso de maré diurna, é possível conseguir dois picos de geração cada 24 horas e 50 minutos, com uma duração de quase 3 horas cada um. Ou seja, essa geração deve estar relacionada com o tipo de maré. Aqui está graficada para a maré diurna, que acontece, ¿no? Isso aí durante esse tempo de 24 horas e 50 minutos. Mas existem outras formas de marés, né, com maior frequência, depende do local. Então, para isso é necessário fazer muitas análises, né, prévias. Outra forma de geração, né, durante a enchente de maré. Aqui, então, durante a enchente, as turbinas funcionam quando a água está entrando. Então, na geração durante a enchente de maré, as turbinas de fluxo axial estão dispostas de forma perpendicular ao fluxo criado pela maré crescente. Então, aqui a maré está aumentando e a altura de enchimento do reservatório também vai aumentando. Assim, é possível que cada 24 horas e 50 minutos ocorram dois picos de produção de energia elétrica durante umas 3 horas, mais ou menos assim, dois picos durante 2 horas de produção, 3 horas em média, né, que é o tempo em que a maré mantém a água sobre o nível médio do mar. Então, nessa forma de geração, estamos só aproveitando o momento da enchente. Quando o reservatório atinge o máximo, então aqui já deixa de gerar, né? E isso aí já depende de decisões de despacho, se essa água armazenada também vai ser utilizada. Então, são as condições que devemos levar em conta. A geração durante a enchente de maré, então, está graficada aqui. Na geração durante a enchente de maré é possível utilizar também bombeamento de água. Porém, normalmente o enchimento do reservatório coincide com a turbinagem, sendo que o esvaziamento efetua-se com as comportas abertas. Então, como vamos precisar de energia elétrica, esse enchimento através de bombas vai utilizar energia de essa usina, né, durante a turbinagem. Então, tudo isso deve ser mediante uma análise de custo-benefício. Aí é preciso fazer análises econômicas do custo do quilowatt-hora gerado em certos momentos, né? Então, a ideia mais cabal disso é considerar, né, que o custo do quilowatt-hora é menor em horas de baixa demanda e maior em horas de máxima demanda. Então, é necessário, para tomar a decisão de fazer isso, se é conveniente, né, para o empreendimento fazer esse tipo de bombeamento. São análises prévias. Na geração mediante a enchente de maré, a eficiência é menor do que na geração durante a vazante, porque o reservatório funciona com níveis menores e o armazenamento de água é menor. Então não chega a ser com máxima altura, porque o tempo também tem um tempo de duração da enchente. Após esse período, durante 5 a 6 horas, ocorre a turbinagem da água, havendo geração de energia elétrica. Então, na enchente, uma vez que o reservatório está cheio, aí que vamos conseguir gerar energia elétrica. Consequentemente, o período de geração na maré vazante ao longo do dia é de 10 a 12 horas. Então, aí vamos conseguir só gerar aí durante esses momentos, né, quando o reservatório está cheio. Já na enchente, dependendo do local, o período de geração é da ordem de 8 a 10 horas, em virtude do menor armazenamento do reservatório nessa modalidade. Ora, uma mistura de tudo isso é geração de duplo efeito. E nessa geração de duplo efeito, a energia é produzida durante ambas as marés, enchente e vazante. Então vamos ter, nesse caso,
Pueden ser empleadas turbinas reversíveis, não reversíveis com sistemas de canais e com portas, ou ainda duas séries de turbinas não reversíveis. Então, esse tipo de usina é que vai funcionar praticamente o tempo todo, né? Então, vai precisar um tipo de turbinas adaptadas a essas condições. Então, aqui vamos ver que existen as relações entre turbinas e comportas. Então, vai existir turbinas e comportas paradas, fechadas, em funcionamento, fechadas, aqui está em espera, aqui na geração, paradas, abertas, enchimento, paradas, fechadas, aqui as turbinas, né, paradas, comportas fechadas, então espera, aqui nesse outro, turbinas em funcionamento, comportas fechadas, geração, turbinas paradas, comportas fechadas, começa aí o esvaziamento. Então são estratégias adaptadas a esse tipo de geração. Em duplo efeito, parte da energia elétrica é produzida durante a enchente, mantendo-se em funcionamento as turbinas durante a entrada da água e com isso esta perde energia, né, atingindo uma menor altura na represa. Então, como estamos utilizando a energia dessa corrente, energia cinética, não vamos conseguir encher a represa, né, totalmente. Então aqui vemos o nível da água que atinge, né, como da represa, que está graficado aqui. E o nível do mar, não vamos atingir o máximo. Quando a água terminou de entrar, fecham-se as comportas para que as turbinas funcionem na forma simples e feito. Então aqui já começa a gerar, na vazante, vamos ter geração de energia elétrica. E com esta estratégia consegue-se 4 picos, porém com menor produção de energia elétrica e com duração de umas 5 horas cada um. Então vamos conseguir gerar energia a maior parte do tempo, né, de um dia, porém com menor quantidade, né, menor produção. Então com isso é possível mitigar a intermitência na produção e injetar menores quantidades de energia elétrica na rede. Nessa geração de duplo efeito, a quantidade de energia convertida é menor do que no simples efeito devido à menor diferença de níveis entre o mar e o reservatório. O rendimento também é diminuído, né, em função da impossibilidade de otimizar as turbinas e a vazão aduzida. No entanto, aqui destacado em vermelho, o fator de utilização da usina, apesar das limitações, ainda é maior que na geração de simples efeito, mais ou menos 18%. O período de geração é da ordem de 12 a 14 horas por dia, com tempos de espera de 2 a 3 horas por ciclo de maré. Então é uma forma de geração que leva em conta a maior parte do tempo de geração, só que com menor quantidade. Isso aí então tem que estar relacionado também com a demanda, né, de energia, ou seja, a utilização dessa energia elétrica, como está sendo injetada na rede, né, que transmite a energia aos consumidores. Outra possibilidade de geração com maremotriz seria a geração com múltiplos reservatórios. Na realidade isso aí conseguimos, com isso garantimos menor intermitência na geração de energia. Ou seja, aqui é construída uma represa baixa e uma represa alta, e aqui está a central. Nesse esquema configuram-se dois tipos, né, de represamentos que operam de maneira alternada, frequentemente sendo realizado bombeamento entre os represamentos. Ou seja, pode haver bombeamento de água da represa baixa para a alta. Em contrapartida, os custos das obras civis devido à construção de diques, barragens e comportas também são proporcionais, né, à sofisticação do sistema, acarretando na sua inviabilidade econômica. Ou seja, porque o fato de construir duas represas vai aumentar enormemente o custo de investimento, de construção, e pode inviabilizar, né? Então não é muito usual este tipo de usina, mas é possível fazer esse tipo de empreendimentos com duas represas.
Y teóricamente, utilizando dos represas, sería la única forma, ¿no?, de obtener una producción totalmente continua. Embora aumente el custo, mas sería la única forma de mantener el tiempo todo, ¿no?, funcionando la usina, y también facilitando el bombeamiento de agua entre una y otra. Entonces, una vacía, o sea, una represa sería henchida hasta su nivel máximo a cada marea alta y a otra sería esvaciada a cada marea baja. O sea, siempre vamos a tener agua proveniente de la marea en algún dos reservatorios. En cuando uno está hinchando, u otro está esvaciando, produciendo energía eléctrica. Y viceversa, ¿no? Cuando otro está esvaciando, otro está hinchando, puede ser también generar energía. Más teniendo dos represas A y B, es posible mejorar ampliamente esa generación. Entonces las turbinas colócanse aquí entre las dos vacías, generando así electricidad continuamente. Con eso va a ser posible el uso de agua almacenada en unas represas durante intervalos de baja demanda para generar energía eléctrica en los periodos de tiempo entre los dos ciclos de marea. A pesar de eso, existen variaciones diarias y mensales de producción que deben ser llevadas en cuenta. Ustedes pueden inferir que con relación a una usina hidroeléctrica normal, conocemos, a geração maremotriz es mucho más compleja en la parte operativa, porque existen esos fenómenos de mareas que son periódicos y los reservatorios no pueden atingir una grande altura, ¿no? Y entonces, esa forma de geración es muy particular a una usina maremotriz con bastante complejidad, ¿no?, que precisa tener conocimiento para controlar todas las variables envolvidas. Con relación a las turbinas maremotrices, esas turbinas están basadas principalmente en las usuales, ¿no?, en las que se utilizan las hidroeléctricas, que tienen grande histórico de uso. Solo que los materiales de construcción, las turbinas, todo eso es diferente. ¿Por qué? Porque está en contacto con agua del mar, ¿no?, grande concentración de cloretos, corrosión mayor y también una serie de otros factores envolvidos con agua del mar. Entonces, el mismo cuidado debe estar dirigido al gerador eléctrico, cuyos enrolamientos no deberán entrar en contacto con la corrosiva agua marina. Entonces, el mismo gerador debe estar mucho más blindado, ¿no?, que una usina convencional, porque la corrosión de agua salgada es mucho mayor. Entonces, son turbinas propias, adaptadas para esas condiciones y para trabajar con agua del mar y las condiciones de las mareas. A más usual es a denominada turbinas tipo bulbo. Entonces, ese tipo de turbinas comenzó con la más antigua de las usinas maremotrices del mundo, que es la Rance en Francia, que comenzó con ese tipo de turbinas bulbo. En ese tipo de turbinas, aquí el generador fica dentro de una cápsula, na forma de un bulbo aerodinámico. Aquí está la turbina y fica totalmente submerso, ¿no?, en el canal de entrada y salida de agua de donde están las comportas. Entonces, esta turbina se caracteriza por tener un generador montado en la misma línea de la turbina, en posición casi horizontal y envuelto en una carcasa que protege el equipamiento del flujo normal de agua. Entonces, esa sería la carcasa del bulto flujo de agua, y ele va a tener acceso, ¿no?, para manutención y toda la operación del sistema por un largo periodo. Entonces, una turbina tipo bulbo es reversible y fue desenvolvida para girar en ambos sentidos con igual rendimiento. O sea, gira en un sentido y en otro, depende de la enchente o vazante. Esta turbina puede ser utilizada tanto para pequeños cuanto para grandes aprovechamientos.
Entonces, esta turbina do tipo utilizada na central maremotriz de la Rancena, na França. Entonces vemos aquí una estructura donde está o gerador, aquí o eixo ligado à turbina, que está o cubo, as pás do rotor, todas as características de uma turbina tipo bulbo, y toda esta parte interna está totalmente blindada, ¿no? Y existe acceso, inclusive, ¿no? Aquí existe una entrada para manutención. O sea, son grandes turbinas, ¿no? Que precisan ter acceso até partes de la superficie para manutención. Ese tipo de turbinas gira en ambos sentidos y está el tiempo todo submersa. Ese tipo de turbinas tipo bulbo es empregada la mayoría de las veces para aprovechamientos de baja queda y casi siempre a fío de agua. Inclusive aquí en Brasil emprendimientos como Belo Monte, hidroeléctrica de Amazonia, utiliza ese tipo de turbinas. También Girao, Santo Antonio, Rondônia. O sea, son turbinas que fican submersas y generalmente para baja queda y usinas denominadas a fio d'água. Nesse tipo de turbina, o custo do equipamento eletromecânico que está constituído pela turbina e o gerador é maior do que as turbinas convencionais, devido à tecnologia e processos de fabricação empregados para realizar os ajustes e vedações, já que estamos falando com água do mar, que já sabemos que é muito corrosiva. Este tipo de turbina tem grandes vantagens comparativamente às turbinas Kaplan de eixo vertical, devido à possibilidade de funcionar com diversas fases e com um bom rendimento. Mas tem um inconveniente, que é no caso manutenção, e o fluxo de água deve ser interrompido com a finalidade de ter acesso ao interior do turbogerador em caso já de manutenção mais completa. Ahí es necesario retirar el flujo de agua. Mas como existen varias turbinas, no es solo una turbina, entonces puede ser feito eso, ¿no? Cuando funcionan las otras, una entra en manutención. Para tirar evitar una serie de problemas de ese tipo de turbinas, en Canadá fue construido en la bahía de Fundy una usina que es conocida como usina maremotriz de Annapolis Royal, y ese tipo de turbinas incluyó una conocida como tipo Straflo. Hizo para evitar el inconveniente de interromper el flujo de agua durante la manutención. Y principalmente por ese fato fue desenvolvido ese modelo de turbina Straflo, que se denomina, es una sigla de flujo directo, que en realidad constituye un turbogerador en aneo. Entonces, ese aneo va instalado en volta da estructura da obra civil y gira aquí, ¿no? Y aquí tenemos a parte do eixo después ligado ao gerador, ¿no? Então a máquina está montada horizontalmente na direção do fluxo da água e os polos do alternador estão dispostos em um anel que está acoplado diretamente ao rotor. Nesse anel que mostrei anteriormente, aí está instalado o alternador, ¿no? Que está acoplado directamente al rotor. Ese anel gira en una ranura do conducto de paso de agua que está rodeado pelo estator do gerador. Con isso conseguimos o seguinte: é dispensado o eixo de accionamento, o que posibilita unidades muito compactas e aumento da eficiencia, porque o gerador não obstaculiza o fluxo de agua. Por outro lado, o grande diâmetro do rotor do alternador reduz os problemas de refrigeração existentes em turbinas de elevada potência. O sea, tem diversas vantagens este tipo de turbina, né, que se utiliza nessa Annapolis Royal. O desenvolvimento então dessa turbina permitiu reduzir os custos de uma planta maremotriz
porque somente as pás ficam submersas e o gerador elétrico fica seco, devido a que está localizado no anel em volta da roda. O Canadá foi o primeiro país que utilizou esse tipo de turbina de Straflo em 1984 em Anápolis Royal de 20 megavatios, nessa baía de Fundy, onde o desnível atinge até 18 metros entre os extremos de maré que é o local onde as alturas atingem maiores alturas no mundo, em todo o mundo, 18 metros. O maior inconveniente das turbinas de Straflo é o difícil controle quando se tenta inverter o funcionamento da turbina para motor elétrico, com a finalidade de bombear água para um reservatório localizado em uma cota superior. O sea, quando funciona como bomba para horas onde está não existe maré, né? Está completa vazante, aí existe esse problema, né, de invertir o sentido. Otra posibilidad de turbina es esta denominada configuración tubular de turbinas, que es una turbina en la cual el eixo y el rotor se encuentran formando un ángulo. Aquí un ángulo con flujo de agua, de tal forma de varias partes de la máquina fican fora da água e com acesso para manutenção, o gerador principalmente e a caixa de engrenagens. Esta posição inclinada permite que a caixa de engrenagens e o gerador elétrico fiquem em lugar seco e unidos ao rotor por meio de um eixo comprido de forma tubular. Então essa seria outra alternativa de instalar turbinas. Como já falei várias vezes, a maior complexidade de uma usina maremotriz é a estratégia de controle de geração de energia elétrica. Então, essas estratégias de descarga, a diferença de elevação devido à amplitude das marés determina a energia armazenada na piscina. Ou seja, não existe essa limitação, não? Cada maré, por exemplo, essa da Baía de Fundy, que atinge 18 metros, é muito diferente a outro local, como por exemplo aqui no Maranhão do Brasil, que existe marés de 6 metros máximo. Então isso aí, essa elevação conhecida como R, é a que vai determinar, né, o funcionamento da usina. Então a energia armazenada em um elemento diferencial. Aqui vemos turbina e comporta, aqui está o nível da maré alta, a área da superfície, e aqui o alagamento, piscina, amplitude de maré R, e aqui um diferencial de altura. Então, energia armazenada em um elemento diferencial de altura DH, aqui, localizado acima do nível da maré baixa, pode ser escrito desta forma: a derivada dessa energia é igual à aceleração da gravidade vezes a massa dm, a massa no elemento diferencial, e que é igual à densidade da água do mar, a área e o elemento DH, que seria essa aqui nessa altura da represa. E A é a área horizontal de todo o empreendimento. Essa equação fica, se substituindo o dm, fica a aceleração da gravidade, densidade da água do mar, a área, a altura dessa barragem e o elemento DH. Então, como é uma integração entre essa de um nível de vazante a enchente da maré, máximo valor R, seria a integração, né? A energia elétrica seria a integração de toda essa altura mínima e máxima da maré. Portanto, substituindo aqui vai ficar essa integral da aceleração da gravidade vezes densidade da água do mar, a área, a altura e o diferencial de H. Se a variação da área na superfície com a elevação do reservatório da maré é pequena, significa então que A é excessivamente constante. Portanto, essa integral vai ficar assim, né? Energia pode ser calculada
como un medio vezes aceleração da gravidade, densidade da água do mar vezes a área vezes a altura da maré ao quadrado. Então esta equação 4 demonstra que a energia disponível em um reservatório de maré referida como dado da maré baixa é proporcional à área da superfície e ao quadrado da amplitude da maré. Portanto, a amplitude da maré é uma magnitude importante na avaliação do potencial de energia das marés. O valor R, que está ao quadrado, determina a quantidade de energia, em maior medida. Y existen los denominados protocolos de descarga que están asociados con la estrategia que se va a utilizar con relación a las mareas, que puede ser el primer protocolo, un reservatorio de mareas simples en que la descarga es rápida y las condiciones de la ecuación anterior 4 son satisfeitas. Y existe otro reservatorio de mareas simples modulada. Aquí descargamos rápidamente agua y aquí de forma modulada, no qual o fluxo varia ao longo do tempo e a energia recuperada é reduzida a partir do máximo. Neste primeiro protocolo conseguimos geração de energia elétrica, maior produção em pouco tempo. E no segundo protocolo, menor produção de energia elétrica, mas ao longo de um intervalo de tempo muito maior. O protocolo 2 então requer turbinas menores e resulta em um nível de energia mais uniforme aplicado à rede de energia elétrica ou para uso local. E o protocolo 1 resulta em grandes extremos de energia elétrica que ocorrem nas marés altas e baixas. Ou seja, vai depender, né, do tipo de operação, como vamos adaptar a geração com a demanda. Y en esa estrategia de descarga, aquí que estamos olhando nesse gráfico, durante a geração as comportas da piscina são controladas de tal forma que esta piscina encha linearmente com o tempo, conforme indicado nessa linha, né, tracejada. Então existe um controle nas comportas. E este seria o gráfico do nível da piscina e as diversas variáveis envolvidas. Isso aí no tempo, no período da maré. Então a maré é representada por uma função seno. É uma onda, né, senoidal, onde esse valor H dessa altura é igual a R, que é a altura da maré, dividido por 2, vezes o seno de π vezes o tempo da maré. Aquí ese tempo está relacionado 6,2083 vezes H, resulta do período, né, da maré, dependendo do tipo de maré. A profundidade de piscina, então, é a função linear do tempo, y. A, que controla a declividade do enchimento da piscina de maré, e R é a amplitude da maré. Y ese aquí intervalo de tiempo. Para resolver esa situación existen unos modelos, siendo unos más conocidos aquel denominado modelos de Eowakiu, que determinan la energía disponible para extracción. Y en ese caso aquí está aceleración de gravedad y veces densidad de agua do mar, a área do reservatorio y altura da maré ao quadrado. E aqui entram a função da onda senoidal, né, de como se comporta com relação a esse valor de controle de declividade e comportamento da maré durante esse período. Para esclarecer essas equações, estou aqui propondo um exercício que fala que existen dos protocolos que están asociados con las estrategias de descarga de agua proveniente de las mareas. No primeiro protocolo, a descarga do reservatório é rápida, e no segundo, a descarga é modulada, de tal forma que o fluxo varia ao longo do tempo e a energia recuperada é reduzida a partir do máximo. Suponha que a amplitude da maré seja de 12 metros, que o factor de controle A, que o factor que controla a declividade, sea aquele factor A, seja de 0,0625 horas,
e por hora, né? E que a energia em tempo inicial de 1 hora e em T2, 4 horas. A área del reservatório de 1 km quadrado. Com esses dados, pede calcular a energia disponível por quilômetro quadrado da área de superfície para cada protocolo de descarga e emitir algumas conclusões. Então, o item A eu vou colocar num documento adicional, mas posso ir já adiantando as conclusões, né? Uma vez resolvido o exercício, vai ficar assim um tipo de gráfico dessa forma. Qual aqui está aquele factor A e a energia em quilowatts hora. Então, o fluxo modulado protocolo 2, aquele que é mais lento, tem potencial para produzir apenas cerca de 1/10 de energia que pode ser produzida pelo protocolo 1. No protocolo 1 é máxima, né, de geração de energia em pouco tempo. Então, trata-se de uma redução radical na energia disponível para extração, mas esta energia extraída é distribuída ao longo de um período de 4 horas, em vez de um intervalo de geração muito curto, que seria o protocolo 1. E o tamanho da turbina exigido é radicalmente menor. Ou seja, existem aqui duas vantagens do protocolo 2. Geração, menor quantidade de energia elétrica gerada em um maior tempo e redução da potência da turbina. Então, um menor custo de investimento. E outra conclusão, se o cálculo de energia do protocolo 2 for repetido para uma faixa de valores, de diversos valores de A, e os resultados representados, vamos graficar assim, vamos ver uma curva desse tipo, no qual se atinge o valor máximo a uma certa quantidade de energia e a partir daí já não compensa muito. Bom, o exercício vai estar disponível e aí vai ficar mais claro na explicação. Sobre bibliografia, existe esta dissertação que recomendo, que mostra um panorama da maremotriz aqui no Brasil, nos inícios de Ferreira, né? Rafael Malheiro da Silva Ferreira, aproveitamento de energia das marés. E um livro de González Velasco, Energias Renováveis, sobre energia maremotriz. E tem vários artigos que também alguns são melhores do que outros. No caso, fala sobre como que é os tipos, né, de protocolos de geração e marés. E como sempre falo, né, tudo isso é atualizado com a pesquisa bibliográfica feita pelos próprios alunos, né, onde existem na internet muito material mais moderno e atualizado. E espero que façam essa procura. Muito obrigado.